Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Correção de duas questões de matemática e suas tecnologias. Questões da primeira série do ensino médio, módulo 11, caderno do aluno, alunos do Colégio Civitas. Então, vamos para os comentários de duas questões de função quadrática. Questão número 13, módulo 11, Enem, exercício extra. Um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica e a altura máxima atinge, em relação ao solo, 25 metros. Admita um sistema de coordenadas x, y, em que no eixo vertical está representada a altura e no eixo horizontal está representada a distância, ambas em metro. Considere que o canhão está no ponto 150, 0, neste ponto, e que o projétil atinge o solo no ponto 0, 0 do plano x ou y. A equação da parábola que representa a trajetória descrita pelo projétil é... Então, vamos. É uma questão bem recorrente em concursos públicos e também no Enem. Então, vejam. Nós temos aqui que achar a função y em função de x, onde y é exatamente a distância do alcance do canhão e aqui x é exatamente a posição do canhão. Então, vejam. Nós temos aqui dois pontos básicos, o ponto 0, 0 e o ponto 150, 0. Então, se vocês observarem aqui, esse 0 aqui representa uma raiz. Então, vejam, eu tenho aqui, esse 0 é uma raiz e esse 150 é uma raiz. E a bola cai no ponto 0, 0. Então, nós temos o seguinte, o ponto máximo aqui está exatamente nesse ponto, que é o alcance de 25 metros. Então, eu tenho aqui, como aqui eu tenho 0 e aqui tenho 150, esse aqui vai ser o ponto médio de x. 0 mais 150 dividido por 2. Então, x é 75 e o y aqui é 25. Então, esse é o ponto máximo. 25, 75, 25. Esses 0 e esses 150 são as raízes. Então, como a parábola descrita pelo canhão cai no ponto 0, 0, eu já concluo que o valor do c desta função quadrática, c vale 0. Agora vamos escrever, como eu tenho duas raízes, 0 e 150, vou escrever esta função na forma fatorada. Toda vez que eu tenho as raízes, é conveniente escrever na forma fatorada, porque dessa forma já encontramos o valor do a. Então vejam, y é igual a, coeficiente a, que eu não sei se é 1 ou não, x menos a primeira raiz, que é 0, vezes x menos a segunda raiz. Desenvolvendo isso aqui, eu tenho que y é igual a x vezes x menos 150. Agora vamos fazer o seguinte, vamos substituir um ponto notável. No caso aqui, o ponto notável é exatamente o vértice da parábola, que é exatamente representado o ponto máximo. Então, esse aqui representa o ponto máximo. X é 75, y é 25. Substituindo na função, tenho y, x é 75 vezes a, vezes 75 menos 150, que é igual exatamente o y, que é 25. Isso aqui, 75 menos 150 dá menos 75. Fica 75a vezes menos 75 igual a 25. Posso simplificar por 25. Então, aqui vai dar 1, aqui vai dar 3. Portanto, o que eu tenho aqui? 3 vezes a vezes menos 75 igual a 1. Dá exatamente
A vai dar menos 1/225 avos. E realmente teríamos que ter o valor do A negativo, uma vez que essa parábola tem a concavidade voltada para baixo. Isso aqui é o ponto máximo. A vale menos 1/225 avos. C, nós já vimos, vale 0. Então, eu tenho que achar o valor de B. Para achar o valor do B, eu substituo o valor nessa função aqui. Então, tenho y vai ser igual a menos 1/225 avos vezes x menos 5. Aliás, não preciso nem achar o valor do b, uma vez que eu já tenho a função em função de a, que é exatamente esse valor. Então, eu tenho, substituindo aqui, eu tenho y igual a menos 1/225 avos x vezes x menos 150. Esse 225 eu posso passar multiplicando, porque eu não tenho essa alternativa aqui em cima. Estão verificando? Então, eu vou passar esse 225 multiplicando. Fica menos, deixa o menos aqui, fica 225y igual. Agora vou abrir o parênteses. Menos x vezes x dá menos x quadrado. Menos 1 vezes menos 150 mais 150, x. Se vocês observarem, esta equação aqui é exatamente a alternativa à letra E. Então, uma questão do Enem 2018. Questão seguinte de função quadrática. Questão número 4, Enem, exercício extra do caderno do aluno. Suponha que para um trem trafegar de uma cidade a outra, seja necessário a construção de um túnel com altura e largura iguais a 10 metros. Por questões relacionadas ao tipo de solo a ser escavado, o túnel deverá ser tal que qualquer seção transversal seja o arco de uma determinada parábola, conforme nós temos a figura 1. Observe, eu tenho o túnel, o tráfego aqui. Deseja-se saber qual a equação da parábola que contém esse arco. Considere um plano cartesiano com centro no ponto médio da base da abertura do túnel, conforme figura 2. Então, nós temos aqui exatamente esse ponto aqui, que é o ponto médio da base. Aqui eu tenho 5 metros para a esquerda, menos 5, e aqui tenho 5. Então, eu tenho essa parábola aqui. Dá para observar que o máximo da parábola aqui é 10. Então, vamos lá. Questão muito idêntica à outra questão. Vejam, a função que nós queremos obter é uma função do segundo grau. Y igual a ax quadrado mais bx mais c, uma vez que está relacionando o gráfico a uma parábola. Então, vamos lá. Quais são os pontos notáveis que nós temos aqui? Então, nós temos aqui menos 5 e mais 5 são as duas raízes. Lembra da videoaula anterior? Se eu tenho as duas raízes, eu posso escrever essa função na forma fatorada. O que vai ser? Y igual a que multiplica x menos 5, esta raiz, vezes x mais 5. Ou seja, x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Como aqui é menos, aqui vai ficar mais. Então, eu tenho exatamente esta função da forma fatorada. Já elimino de cara essas duas alternativas aqui, porque a parábola descreve esta curva. Portanto, sabemos que isso aqui é ponto de máximo. Então, o coeficiente A tem que ser negativo. Negativo tem a alternativa A C e a E. Então, vejam, eu tenho esse ponto aqui notável, que é o vértice. Então, se vocês observarem, esse ponto aqui está exatamente no eixo, na intersecção do eixo x e y, ou seja, a origem do plano cartesiano, porque aqui é 0,
aqui é 5, aqui é menos 5, esse ponto aqui que é o ponto de máximo, x é 0, y é 10. Vamos substituir na função reduzida, onde x é 0, y é 10. Então fica assim, a vezes menos 5 vezes 5, uma vez que x é 0, menos 5 vezes 5 dá menos 25, então menos 25a igual a 10. A vale menos 10/25. A vale menos 2/5. Observe que interessante. Praticamente já resolvemos a questão. Se A é menos 2/5, se vocês observarem aqui, alternativa a letra A. Questão bem interessante, nem exercício extra do caderno do aluno. Então, gostaram? Não esqueçam, aquele lembrete. Façam sua inscrição, uma vez que, se vocês querem receber as notificações das demais videoaulas de matemática e suas tecnologias referentes ao ensino médio primeira série, ativem o sininho. Assim vocês serão notificados quando nós lançarmos uma videoaula referentes a matemática e suas tecnologias. Se vocês gostaram, não esqueçam, dá aquele like, porque isto é muito importante para o crescimento do canal e também uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas do canal. E aquele lembretezinho final. Está interessado nas demais videoaulas de matemática e suas tecnologias referentes à primeira série do ensino médio? Cliquem na playlist Colégio Civitatis. O link está na descrição desta videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas.